Olá, graça e paz, tudo bem? Eu sou o pastor Salatiel Silva e este é o canal Ideia de Jesus Cristo. Hoje iremos falar sobre o tema conflitos internos. O noticiário deram a notícia que no dia 12 de outubro, a influenciadora de 36 anos, Carol Heller, veio a cometer suicídio. E antes de nós tecermos algum comentário sobre a atitude dessa moça, vamos ver o que a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 15, versículo 1. Nós que somos fortes, temos o dever de suportar a fraqueza dos fracos, em vez de agradar a nós mesmos. Ou seja, antes de tecermos algum comentário, temos que entender a história de vida dessas pessoas. Quantas pessoas estão passando por conflitos internos e nas suas cabeças estão passando esse mesmo pensamento. Pensamento de suicídio, de morte, até mesmo dentro das nossas igrejas. Eu tive um exemplo. O meu pastor veio a suicidar-se e não cabe a eu e a ninguém aqui a tecer algum comentário sobre essa atitude, pois só Deus sabe o que irá fazer com essas tais. Vamos ver o recado que a Carol deixou nas suas redes sociais e o que ela falou com a sua mãe no vídeo que nós iremos acompanhar. Atitude linda de perdão de mãe para filha e de filha para mãe. Vamos entender e vamos ver esse vídeo e analisarmos um pouco sobre a vida dessa moça. Porque quem ama filho da gente, a gente sempre ama também. Foi essa mulher aqui que ficou do meu lado. Foi essa mulher aqui que rodou o mundo por causa de mim. A minha mãe é uma mulher de Deus. A minha é uma mulher. Se não fosse os joelhos da minha mãe no chão todos os dias, hoje eu não teria fôlego de vida, porque às vezes Deus permite da pior maneira você enxergar que a sua família, que a sua mãe, independente de qualquer coisa, ela tem que ser honrada. É o primeiro mandamento: honrai pai e mãe. Que Deus falou assim: minha filha, eu te fiz para você ser uma pessoa do bem, vencedora, mas sem a sua mãe você não vai ser nada. Você vai reatar com a sua mãe, porque é nela que você vai ficar forte, é com ela que você vai aprender, é com ela que você vai ser uma pessoa melhor. E Deus plantou um amor que eu não sei explicar para vocês o que eu sinto por essa mulher. Eu sou completa. Nenhuma família é perfeita. Todas as famílias, todo mundo tem as suas desavenças, principalmente quando você é imaturo, né? A minha mãe me teve há 33 anos atrás. Minha mãe é mãe de 3 filhos. A minha mãe criou 3 filhos sozinha. A minha mãe ficou viúva com quantos? Conta aí um pouco, mãe. 28 anos. A minha mãe, ela saiu da roça direto para um casamento. Que aqui na época, antigamente, né, mãe? Casamento era casamento arranjado. Como é que é esse trem? Nem tanto, mais ou menos. Mas como é que era? Já a família já conversava, apresentava e falava vai casar. Como é que era na sua época? É, mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Mas a minha mãe amava muito o marido dela. Graças a Deus deu certo esse arranjamento. Minha mãe era apaixonada, amava muito, um homem muito do bem. A minha mãe sofreu um acidente, no qual a minha mãe quase morreu. Minha mãe quebrou o pescoço. Conta aí, mãe. Quebrei o pescoço, quebrei 4 clavículas. Não, a clavícula, 4 costelas e o braço. E o braço. Se a senhora raspar a sua cabeça, um belo dia a senhora acordou. Cirurgia. Bom, éramos 3 crianças. Tivemos que cada um ficar com uma pessoa. Certo? O meu irmão
cada um ficou com um parente. Eu lembro muito bem que eu fiquei com a vizinha, que a maioria da parte da minha vida eu lembro que quem me acolheu foi a vizinha, Dona Eva, que eu chamava de mãe. E meu irmão ficou com uma tia, meu outro irmão com outra tia, porque minha mãe não tinha condições de cuidar da gente por contas de saúde. Minha mãe ficou em coma, a minha mãe se deu por desenganada. A minha mãe, ela foi um milagre de Deus de estar aqui hoje. Então até hoje a minha mãe tem muita dificuldade, tem dificuldade de andar, tem dificuldade de virar, consegue virar o pescoço todo. A minha mãe, o marido dela deixou ela até numa condição financeira boa, só que a minha mãe perdeu tudo, né? Pensando, digamos assim, contando a verdade para meus seguidores, para eles conhecerem nossa verdade. Hoje ela tem a casinha que ela mora, é isso. É uma mulher muito humilde, muito batalhadeira. Ao passar dos tempos, eu e minha mãe nunca demos certo. A gente nunca deu certo. Minha mãe é uma mulher muito difícil, com toda aquela tribulação na cabeça dela, viúva. Depois arrumou um homem, né, que foi meu pai, que não a fez muito bem. Depois arrumou um namorado, né, que também não a fez muito bem. Inclusive esse acidente faz parte desse relacionamento. E com tudo isso, quem sofreu foram os filhos também, né? E eu nunca tive muita aproximação da minha mãe na infância, nunca. Então um dia eu ficava na casa de um, porque minha mãe, na consciência, ela nem sabia o que estava acontecendo. Um dia eu ficava na casa de um, outro dia eu ficava na casa de outro. Os tempos foram passando, o amor de mãe para filha, né? Ele não era muito, como se diz, presente em nossas vidas, porque a gente não convivia e a gente teve muitas mágoas. Eu tive muitas mágoas da minha mãe. Me sentia muito abandonada. Desculpa, mas eu vou contar, mas depois a gente vai contar o final feliz dessa história. Eu tive muita mágoa. Eu apanhei muito na minha infância e coisas que me machucaram demais, a de chegar ao ponto de eu não suportar mais viver no Brasil e tomar a decisão de ir embora para os Estados Unidos com 17 anos, 16, 17 anos de idade, sozinha. Mentira, mãe? Não, verdade, você foi sozinha. Resumindo, enquanto eu bati cabeça de negar o perdão, que a minha mãe me pediu perdão, né, mãe? Conta aí. Sempre a gente tentava, né? Falar. O amor dela, que com o tempo a gente vai perdendo, fui perdendo. Aí eu pedia mesmo, né? Você me perdoa, que hoje já não é a mesma coisa, a gente tem que voltar a ser amigas. Sempre eu falava com ela. E vocês sabem como são jovens e adolescentes, né? Foi muito difícil, porque a balança era muito pesada. Eu sofri demais nos Estados Unidos só. Mas um belo dia, e eu sempre vinha visitar minha mãe. Isso não quer dizer que eu me separei dela, não. Anualmente, ou de 2 em 2 anos, eu vinha visitar minha mãe, mas não era aquela coisa, nossa, que saudade e tal, por conta das minhas mágoas, que eu não vou entrar em detalhes, eu só tô explicando para vocês. E um belo dia eu percebi que eu e minha mãe fomos vítimas da vida, né? Nós fomos vítimas da vida, das coisas que acontecem em nossas vidas, mas que isso nos traz para evoluir. Sabe quando me espancaram? Sabe quando deixaram o meu rosto desconfigurado? E muita gente
ficou contra mim sem saber uma vírgula da verdade do que aconteceu, foi essa mulher aqui que ficou do meu lado. Foi essa mulher aqui que rodou o mundo por causa de mim. A minha mãe, ela queria entrar dentro de uma van sem saber meu endereço, ir até o Rio de Janeiro, sem saber onde era a minha casa e procurar por mim para cuidar de mim. A minha mãe mudou muito. A minha mãe é uma mulher de Deus. A minha é uma mulher. Se não fosse os joelhos da minha mãe no chão todos os dias, hoje eu não teria fôlego de vida. O meu padrasto é uma bênção. E hoje eu falo para vocês, porque às vezes Deus permite da pior maneira você enxergar que a sua família, que a sua mãe, independente de qualquer coisa, ela tem que ser honrada. É o primeiro mandamento: honrai pai e mãe. E eu queria dizer para vocês que o amor que aflorou dentro de mim pela minha mãe, que Deus falou assim: minha filha, eu te fiz para você ser uma pessoa do bem, vencedora, mas sem a sua mãe você não vai ser nada. Você vai reatar com a sua mãe, porque é nela que você vai ficar forte, é com ela que você vai aprender, é com ela que você vai ser uma pessoa melhor. E Deus plantou um amor que eu não sei explicar para vocês o que eu sinto por essa mulher. Eu sou completamente apaixonada pela minha mãe. Eu te amo mais do que tudo, mãe. E eu te amo incondicionalmente. E eu queria te agradecer demais pela mulher forte que a senhora foi há 33 anos atrás, quando você sofreu seu acidente, que você sobreviveu, porque Deus te deu a vida de volta, porque a senhora era dada como morta. Pela mulher que a senhora veio a ser quando todos os seus amigos, que somente eram seus amigos naquela época, 33 anos atrás, pelo que você podia proporcionar para eles, mas você não se abalou. Pela depressão que a senhora entrou, muitas vezes sozinha, e a senhora não se entregou. Por quê, mãe? Fala para eles por quê. O que é que Deus fez na sua vida? Por Deus, porque antes eu bebia, antes eu fumava, aí eu larguei tudo, né? Há muitos anos atrás a minha mãe já largou bebida e largou cigarro, muitos anos atrás. Por causa da igreja, que nem sempre eu sou tão assídua, mas quando eu posso, eu vou. Exato. Estou indo sempre. Sempre vai na igreja, sempre pede pelos seus filhos, ama vocês, seguidores. Fala para eles o quanto que você ama os seguidores. Muito, muito, porque quem ama filho da gente, a gente sempre ama também. Tá? A minha mãe sofreu demais. Muita gente que tá aí atrás pode ter sofrido, eu sei que vocês sofreram, mas só nós sabemos o que o amor de mãe é. Amor de mãe, gente, é incondicional. Existe muitas das vezes que, com circunstâncias das nossas vidas, nos separam, faz com que seja como se diz, uma convivência difícil, mágoas. Mas eu queria dizer para você que está me assistindo aqui neste momento, que deste mundo a gente não leva nada. E se você tem alguma mágoa da sua mãe, do seu pai, vai até ele agora. Abraça o teu pai, a tua mãe, e fala para ele: eu te amo. E ore em busca de Deus tirar esse sentimento de dentro do seu coração, e que esse sentimento ruim vire amor, paz
união e família. Que cena linda! Reconhecimento de falhas de filha e mãe e filha. E mais lindo ainda, a reconciliação e o perdão de ambas. Mas vamos falar sobre conflitos. Os conflitos internos são uma parte inevitável na experiência humana. Todos nós enfrentamos momentos em que nos deparamos com decisões difíceis, dilemas morais, luta com as nossas próprias emoções e desejos conflitantes. Essa batalha interna pode causar angústia e afetar nossa paz de espírito. A Bíblia, que é nossa orientação, nossa regra de fé, o nosso guia espiritual, nos oferece sabedoria, orientação em momentos de conflito interno. Ela nos ensina a buscar a vontade de Deus e confiar em sua direção, tomar decisões sábias e honrosas. Ela sempre nos dá esse direcionamento. Vamos ainda entender que a Bíblia nos dá respaldo e nos dá fortaleza para seguirmos a nossa vida confiando que tudo que nós iremos passar nesse mundo, ainda que pareça fugir fora do controle, Deus está no controle de tudo. Veja a história de Moisés, que viu diante de um conflito entre a sua lealdade e seu povo hebreu e a sua identidade como príncipe do Egito. Após passar por uma jornada de autoconhecimento e ter um encontro com Deus, Moisés tomou a decisão de se aliar a seu povo e liderar a libertação dos hebreus. Um outro exemplo bíblico é a história do apóstolo Paulo, que inicialmente perseguia os cristãos, mas teve uma experiência singular, transformadora com Jesus no caminho para Damasco. Ele se viu em um conflito interno intenso ao perceber que estava lutando contra a vontade de Deus. Paulo reconheceu a própria fraqueza e dependência de Deus e se tornou um dos maiores apóstolos do cristianismo. Essas histórias nos ensinam que é normal enfrentar conflitos, e conflitos que são tremendos, esses conflitos internos, mas também nos mostra que elas podem ser superadas com a orientação de Deus através da oração, do estudo da palavra e do discernimento espiritual. Podemos encontrar paz e clareza necessária para tomar boas decisões. Tudo que a Bíblia nos orienta é confiarmos piamente em Deus. Ressalta a importância de buscar a Deus em tempos de conflito interno. A Bíblia nos exorta a confiar no Senhor a todo tempo, de todo o nosso coração e não depender do nosso próprio entendimento. Provérbios 3:1, ele nos ensina que podemos encontrar sabedoria e orientação divina através da comunhão com Deus e da busca de seus princípios. Portanto, ao enfrentar conflitos internos, devemos nos voltar para a Bíblia como uma fonte de inspiração e direção. Ela nos ensina a colocar a nossa confiança em Deus, a buscar a sua vontade e enfrentar os nossos conflitos com sabedoria e humildade. Muita humildade. Com a ajuda de Deus, podemos encontrar paz e equilíbrio em meio às batalhas internas que enfrentamos. Por isso, eu quero deixar uma mensagem aqui. Antes de cometer ou fazer alguma coisa contra a sua vida, entenda que o nosso Senhor estará atento ao seu clamor. Antes de fazer alguma coisa, consulte a Ele e deixe Ele direcionar os seus passos. Que Deus os abençoe. Não se esqueça, se inscreva em nosso canal e siga-nos nas redes sociais.